Isso é um absurdo, um trabalhador. Meu pai. Polícia, porra! Mais polícia chegando. Eles estão reprimindo os trabalhadores. Eu vou dar uma volta aqui agora. É um absurdo o que a polícia está fazendo. Essa é a pequena história de Jonas e Daniel, que estavam utilizando do seu direito de ir e vir na cidade e que são surpreendidos por uma ação de guerra da Polícia Militar de Pernambuco contra os cidadãos pernambucanos, contra os cidadãos recifenses. E nessa emboscada a que eles foram submetidos, cada um, na sua forma, no seu tempo, cada um teve os seus olhos, né, jogados fora, né, a sua visão perdida, porque o militar da Polícia Militar de Pernambuco não mirou no pé, não mirou na perna, não atirou para o alto para poder fazer alguma advertência, né? Não chegou conversando, dizendo que ali eles não poderiam ficar, porque ali estava sendo uma área reservada para a ação de guerra deles, e mirou, esse símbolo a gente conhece, né? Desde a campanha de 2018. Mirou na cabeça de cada um, acertando os olhos, né? Porque justamente os fascistas não querem que a gente veja, não querem que a gente tenha a capacidade de olhar para a maldade da qual eles são portadores, para a opressão da qual eles são portadores. Então isso é a pequena história de Jonas, isso é a pequena história de Daniel. Mas a pergunta é, onde essa pequena história, onde esse dado localizado, essa ação violenta, traiçoeira, de guerra da Polícia Militar de Pernambuco, que deveria estar salvaguardando, defendendo o patrimônio da democracia, que o patrimônio da democracia são os cidadãos e cidadãs em sua articulação cidadã, não apenas em defesa da vida, mas em defesa da sociedade. E onde essa pequena história localizada no dia 29 de maio passado, vai se alimentar na grande história. Selecionei uns 3 ou 4 vídeos para que a gente veja em 2 momentos. O primeiro momento antes da campanha, durante a campanha de 2018, ou seja, o candidato não estava escondendo nada dos eleitores nem das eleitoras. Ele estava revelando a sua forma de pensar, a sua forma de agir e a sua forma de conceber a política e o poder. De mim, essa política unilateral de demarcar a terra indígena por parte do executivo vai deixar de existir. A reserva que eu puder diminuir o tamanho dela, eu farei isso daí. É uma briga muito grande que você vai brigar com a ONU. Estamos aqui deixando desamparados, como você vê especificamente aqui agora em Antônio João, né? É gente que tem a titularidade da terra de praticamente 200 anos, simplesmente ser tomada por grupos indígenas que são insulfados pelo CIMI. É a parte podre da Igreja Católica, né? Para falar o português claro aqui. Então, aqui é a CNBB. Petralhada! Vai tudo vocês pra ponta da praia! Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Vocês, petralhada, verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo.
pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE em São Paulo, um dos principais órgãos de repressão no período militar. O coronel foi o primeiro integrante do Exército a ser declarado pela Justiça como responsável por casos de tortura cometidos durante a ditadura. E no segundo momento, não mais como candidato, mas já como presidente da República, eleito pelos brasileiros, por parte dos brasileiros e brasileiras, também continuando, logicamente, com a sua grande história, né, enquanto presidente de uma nação, articulada também com outros espaços da extrema-direita mundial, mantendo o mesmo padrão, Pelo contrário, agora, enquanto presidente, ele tem o poder, inclusive, de fazer avançar os seus tentáculos sobre a estrutura de poder nacional. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Olha só, uma pergunta para vocês. O processo é segredo de justiça ou não é? Respondam. Ninguém falou nada. É segredo. Respondam, porra. Até esse projeto regulamenta o artigo 231 da Constituição do nosso ministro da Minas e Energia, um grande passo, depende do parlamento. Vão sofrer pressões dos ambientalistas? Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confio na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. Um comprovante. Você se equivocado. Foi feito. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Presidente! Durante a campanha, ele já se mostrava o autoritário, o violento, o odioso, o preconceituoso que é. E, depois que toma o poder, ele também continua avançando desse caminho. Logicamente existem muito mais vídeos, muito mais documentos para atestar essa questão. Aqui, logicamente, em função do nosso tempo do nosso programa, a gente fez alguns recortes breves, mas como existem muito mais nesse sentido. Para a gente fazer essa ligação, quer dizer, o que acontece em Pernambuco não acontece por acaso, mas recebe um alimento, recebe uma seiva que vem da liderança maior. Isso é que é importante que a gente perceba. Quer dizer, isso daí faz parte de um contexto que a gente foi jogado ou a gente se deixou jogar por conta, logicamente, de um processo de golpe que aconteceu em 2016 e que agora a gente está sofrendo consequências muito próximas, né, que o digam Daniel e Jonas nesse sentido.